Amém, queridos. Vamos ficar de pé. Quero agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui agora pela manhã. E à noite nós vamos ter um culto bem evangelístico. Então é muito importante que à noite você traga o seu GS, tá? Que você já liga para eles, visita eles, traga o seu GS. Nós estamos esperando uma grande colheita de almas hoje à noite. E o Espírito Santo ele vai trabalhar de uma forma sobrenatural. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse café da manhã. Obrigado, meu Deus, por cada irmão que contribuiu, que trouxe algo para nós participarmos, termos comunhão uns com os outros, como diz a tua palavra no livro de Atos, que eles comiam juntos, com singeleza, com alegria nos seus corações. Meu Deus, obrigado pela vida de cada líder de célula, cada líder que tem vestido a camisa dessa igreja local, que tem procurado servir as pessoas, ir atrás, cada anfitrião que abriu o seu lar, abriu a sua casa, para receber a arca da aliança no seu lar. Meu Deus, muito obrigado pelos nossos GEs, os nossos Natanaéis, e que cada pessoa, desde sexta-feira, que estão aqui aprendendo nesse seminário, isso venha trazer um crescimento nas nossas vidas. Meu Deus, obrigado pela vida do pastor Rodrigo, pela sua família, que abriu mão de estar ali na igreja local dele, para estar aqui conosco. Muito obrigado pela vida do pastor Josias, ali filmando para nós, o pastor Lino. Meu Deus, e que a tua presença seja manifesta nas nossas vidas. Abra a nossa mente, meu Pai, abra o nosso entendimento e nos capacita a entender qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim nós cremos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Rodrigo, podem sentar. Graça e a paz, amados. Amém, queridos. Pergunta, irmão, se ele está na paz de Deus, tudo na bênção. Que bom nós estamos aqui nessa manhã para aprendermos de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 6. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã algo que Deus colocou em meu coração, em nome de Jesus. Amém? Atos 6, vamos, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esta manhã, pela palavra dEle, por estarmos aqui para sermos edificados em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Nós pedimos a ti que o Senhor esteja ministrando e falando aos nossos corações, por meio da sua palavra, para que nós possamos, ó Pai, nos edificarmos, ó Deus, por meio da tua palavra, a nossa fé, em nome do seu Filho Jesus, é que nós lhe pedimos nesta manhã. Amém e amém. Atos capítulo 6, alguém, por favor, arruma para mim um relógio, só para mim não me perder. Tem algum relógio de pulso, pastor? Só para mim colocar aqui, peça para mim, querido. Só para mim não me perder no horário aqui, senão eu vou falar até o meio-dia aí vai ficar difícil. Amém. Rapaz, relógio bonito, rapaz. Chique esse, hein? Amém, irmãos? Vamos lá? Atos capítulo 6, vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 7. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12
convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e este orando lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Amém, irmãos? Quantos querem experimentar um avivamento sobrenatural de Deus? Amém? Queridos, eu creio em um derramamento do Espírito Santo na vida da igreja. Nós em Espigão do Oeste, nós começamos a pastorear a igreja de Espigão há 7 anos atrás. Nós éramos um número de 50 a 80 membros. E Deus, Ele tem derramado, só que Ele derramou uma graça muito grande no nosso meio. E sabemos que Ele tem muito mais para derramar, porque o nosso Deus é poderoso. E nós experimentamos algo sobrenatural em Espigão, um avivamento, muita conversão de almas, Deus fazendo algo sobrenatural. E eu creio de todo o meu coração que tudo que tem acontecido, que aconteceu e que ainda vai acontecer, é devido à graça do Senhor, o derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida da igreja. E eu creio muito, irmãos, no poder da oração e no poder da palavra de Deus, que desemboca em um derramamento do Espírito Santo, e através desse derramamento do Espírito Santo, muita conversão de almas, muitas pessoas crendo no Senhor Jesus. Nós somos uma igreja que trabalhamos com a visão do MDA, trabalhamos com célula, trabalhamos com discipulado, trabalhamos no Tadel, mas eu sempre digo na igreja o seguinte: o crescimento da igreja não é devido ao método. O crescimento da igreja é Deus que outorga o crescimento da igreja através de um derramamento do Espírito Santo. Porque nós não explicamos o crescimento da igreja. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Vidas se converte e se entrega ao Senhor Jesus mediante o poder do Espírito Santo. Quem abre o coração das pessoas é o Espírito Santo. Atos capítulo 16, a palavra diz que Deus abriu o coração de Lídia, e ela ouvia a palavra, e à medida em que ela ouvia a palavra, o Espírito Santo a convenceu e ela se converteu. Então a conversão de uma pessoa ao Evangelho, a entrega de uma pessoa ao Senhor Jesus é algo sobrenatural, queridos, é algo que o Espírito Santo faz, não é algo que nós fazemos, e o Espírito Santo faz por meio da sua palavra, né? Todas as vezes que Paulo ministrou a palavra por onde ele passou, em todas as cidades que nós vimos ontem, nós podemos perceber que vidas se entregaram ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra de Paulo, ela era carregada de unção. A palavra de Paulo era carregada pelo poder do Espírito Santo. Assim como ele disse à igreja de Tessalônica. Ele disse: quando eu fui ter convosco, o meu evangelho não foi simplesmente em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi em poder, em demonstração do Espírito Santo e em plena convicção. Em outro texto, Paulo diz: olha, a minha pregação não foi em palavras de sabedoria humana, mas em poder e demonstração do Espírito,
para que a vossa fé não se apoiasse em homens, mas se apoiassem no poder de Deus. Então vidas elas se entregam ao Senhor Jesus, reconhecem o senhorio de Cristo através do poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele começa a agir, querido, no seio da igreja, algo sobrenatural começa a acontecer, amém, amados? Algo sobrenatural. A estratégia, o método, ele é muito bom para a organização, mas o que vai impactar a vida das pessoas, o que vai converter o coração das pessoas, é o poder do Evangelho, é o poder da pregação, é a palavra de Deus. Nós usamos o método para organização e para um melhor uso das nossas habilidades e de um pastoreio, mas o que vai transformar verdadeiramente vidas é a palavra de Deus, é o derramamento do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Quando as pessoas entrarem em nossos cultos, em nossas células, elas sentirem a presença do Espírito Santo, sentirem a presença de Deus e o poder do Evangelho, uma palavra viva, carregada de unção e de poder no coração das pessoas, as cadeias vão cair por terra, vidas vão ser libertas e vão se render aos pés do Senhor Jesus, amém, amados? Então eu creio em um derramamento do Espírito Santo na vida da igreja, que vai desembocar, queridos, em muitas conversões e em muitos milagres. Mas para isso, nós como igreja, nós precisamos entender que o avivamento ele não acontece por acaso, amém? Ele não acontece assim, por acaso. O avivamento ele precisa ser desejado. Quando nós lemos em Joel capítulo 2 a respeito da promessa do derramamento do Espírito, Joel ele diz assim: e acontecerá que depois disto derramarei do meu Espírito. E acontecerá que depois disto, vamos abrir o texto lá em Joel, depois nós voltamos aqui para Atos. Joel capítulo de número 2, não é isso? Joel 2. Amém. Verso de número 28. Amém? Todos acharam? Joel 2, 28. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá depois disto que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Agora veja bem, e acontecerá depois. Joel está falando que existe algo que precisa preceder o derramamento do Espírito. E acontecerá que depois eu derramarei o meu Espírito. Depois do quê? E aí você lê o verso de número 12. Amém? Diz assim, do capítulo 2: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Agora olha para mim aqui, se você lê do verso de número 12 ao verso de número 27, você vai ver que Joel está falando aquilo de princípios que precedem o derramamento do Espírito Santo. E acontecerá que depois que nós nos convertemos ao Senhor de todo o nosso coração, e isto com jejum, acontecerá depois que nós nos convertemos ao Senhor com jejum, com choro, com pranto, depois que nós rasgarmos os nossos corações e não as nossas vestes, e nós nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. E acontecerá que depois que nós fizermos essas coisas, Ele derramará do Espírito dEle.
Amém, amados? Então precisa haver um quebrantamento, precisa haver uma entrega, precisa haver arrependimento. O Espírito Santo, ele só é derramado onde ele é desejado. Onde ele é desejado. A Bíblia diz que Deus, ele derrama água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. O Espírito Santo, ele não é derramado em qualquer lugar, ele precisa ser desejado. Ele derrama sobre o sedento, aquele que tem sede, aquele que busca, aquele que clama. Ali Deus, ele vai derramar. Por quê? Porque Deus, ele vê o coração, amém, amados? E quando essas coisas acontecem, Deus, ele derrama do Espírito. E aí depois, se você fizer uma leitura minuciosa de Joel, capítulo de número 2, e você ver o que acontece depois que ele derrama do Espírito, algo extraordinário acontece depois que ele derrama do Espírito Santo. Amém? Nós queremos que muitas coisas acontecem na nossa célula, na nossa comunidade, mas muitas das vezes nós não buscamos esse derramamento do Espírito Santo, e às vezes queremos que as coisas aconteçam, e nós queremos fazê-las pela força do nosso braço, quando na realidade a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Amém, amados? É pelo meu Espírito. Deus diz, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, não é o método, é pelo meu Espírito. O método é bom, é uma ferramenta, mas é pelo meu Espírito, é o derramamento do meu Espírito. E quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, e você vê o derramamento do Espírito em Jerusalém, você vê o derramamento do Espírito na casa de Cornélio, você vê o derramamento do Espírito em Atos capítulo 8, na cidade de Samaria, você vê o derramamento do Espírito em Atos capítulo 11, na cidade de Antioquia, e você vai estudando o derramamento do Espírito no livro de Atos dos Apóstolos, você vai vendo que os milagres, muitos discípulos se reúnem, muitos discípulos se congregam ao Senhor, entregam as suas vidas ao Senhor. Por quê? Por causa do derramamento do Espírito. Então, se nós queremos que Deus faça algo significativo no nosso meio, na nossa célula, nós precisamos buscar um derramamento do Espírito, e há de acontecer esse derramamento do Espírito depois que nós nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração, com jejum, com pranto, com choro, não rasgando as nossas vestes, mas rasgando o nosso coração e desejando de forma ardente o Espírito Santo e clamando por um avivamento. Nós já temos o método, nós já temos a organização, amém, amados? E o que nós precisamos? Não é de melhores métodos, nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo no meio da nossa comunidade. E aí as coisas vão começar a acontecer. E aí, queridos, porque com o derramamento do Espírito, irmãos, vem tudo, amém? Vem tudo. Deus, ele manda os recursos, Deus, ele manda as vidas, Deus, ele manda a prosperidade, Deus, ele derrama alegria, vem tudo, vem tudo. Você sabia quando Jesus, ele diz assim em João, ele diz assim, olha, tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, o meu Pai vou-lo-á de dar. Você sabe do que Jesus está falando aí? Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Porque alguns versos antes, em João capítulo 16, Jesus ele diz, peça o Espírito e o Pai dará. Peça para que a alegria de vocês seja completa. Então o derramamento do Espírito, ele precisa ser pedido, precisa ser buscado e desejado, amém? Fala para o seu irmão aí, você precisa desejar o derramamento do Espírito Santo. E aí nós estamos aqui diante de um texto de Atos capítulo 6, queridos, que nos fala a respeito de algo extraordinário que aconteceu na igreja de Jerusalém. A Bíblia fala que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. O número dos discípulos se multiplicou porque o Espírito Santo foi derramado. E aí a Bíblia diz que multiplicando-se houve murmuração, porque as viúvas dos helenitas estavam sendo desprezadas,
na distribuição de alimentos diários. Os helenitas eram judeus que haviam nascido fora do termo de Israel. E aí houve ali uma situação que os apóstolos, eles deveriam resolver. E os apóstolos, identificando essa situação, este problema, a palavra de Deus declara que os 12, eles convocaram a comunidade de discípulos e disseram: irmãos, não é razoável que nós abandonamos a palavra para servir às mesas. Ou seja, era um ministério. E eles dizem: olha, vamos eleger homens cheio do Espírito Santo, temente a Deus, e vamos colocar eles sobre este ministério, para que eles possam estar trabalhando na distribuição diária de alimento, para que ninguém seja desprezado, para que ninguém seja esquecido. E aí Pedro, ele diz uma palavra e que eu acho extraordinária. E Pedro diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Diga comigo: oração e palavra. Aqui está o segredo do derramamento do Espírito Santo. Por que os apóstolos tomaram essa atitude? Veja bem, irmãos, os apóstolos, eles pensam da seguinte maneira: nós não podemos ficar distraídos com coisas, porque a igreja estava crescendo, o número de discípulos estavam se multiplicando, e multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma situação. Eles identificaram a situação e eles tomaram providência, levantaram os líderes para que pudessem estar resolvendo essas situações, porque eles precisavam se concentrar na oração e no ministério da palavra. Eles não podiam ficar distraídos com coisas. Você sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que nós deixamos coisas nos distrair. E quando um líder, ele é distraído com coisas, ele deixa o que é mais importante, que é o ministério da oração e o ministério da palavra. Todo líder precisa se consagrar à oração e se consagrar à palavra. Não existe derramamento do Espírito sem oração e palavra. Certa feita perguntaram para um pastor: pastor, o que é mais importante, oração ou palavra? E aí ele respondeu dizendo assim: pergunta para um pássaro, o que é mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda? O que você acha que ele vai te responder? As duas. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que quando perguntaram para Spurgeon, Spurgeon respondeu isso. E ele diz que Deus, ele exaltou, presta atenção, Deus, ele exaltou a sua palavra. Ele colocou a sua palavra em um lugar de tanta exaltação e de primazia, que ele diz: primeiro se consagra a oração e a palavra. Por que primeiro a oração e depois a palavra? Porque se você fala a palavra sem uma vida de oração, a palavra não tem vida. Então você precisa se consagrar à oração, para que quando você falar e ministrar a palavra de Deus possa estar carregada de unção e de peso na sua boca, para que a palavra de Deus tenha vida. E aí aqui, irmãos, nós temos duas situações. Por quê? Veja bem, existem pessoas que têm uma boa palavra, uma boa pregação, mas a pregação não tem vida, a pregação não tem unção, a pregação é uma pregação morta, é uma palavra que não tem peso. Por quê? Porque tem muita luz na cabeça e pouco fogo no coração. A oração, ela ativa o fogo do Espírito Santo no seu coração, e a palavra traz luz na sua mente. E nós precisamos ser líderes jovens completos, tanto tendo fogo no coração, tanto fogo no coração e luz na cabeça. Agora, existem pessoas também que têm muito fogo no coração, mas não tem luz na cabeça. É aquele irmã do reteté, né? Ora que é uma maravilha, ora busca e ora jejua. Tem muito fogo no coração, mas não tem luz, não tem entendimento.
e aí acaba praticando e fazendo algumas coisas que as escrituras não dão respaldo, e aí é onde a pessoa corre o risco de fazer algumas meninices espirituais. Por quê? Porque tem fogo, tem sede, tem vontade, mas não tem luz, não tem entendimento. Agora, existe aqueles outros que tem muita luz na cabeça, tem um profundo conhecimento da palavra, um profundo conhecimento teológico, mas o cara é frio, não tem fogo no coração, não tem paixão, não busca com fervor, não busca com ardor. É o que Paulo disse: irmãos, não sede vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito. Amém, amados? Agora, nós precisamos ter tanto fogo no coração, como ter luz na mente, amém? Agora, se você perguntasse para mim, pastor, o que você prefere? Um crente com muita luz no coração, com muita luz na mente, na cabeça, ou um crente com muito fogo no coração? Você sabe o que eu responderia para você? Eu prefiro um crente com muito fogo no coração. Paixão, apaixonado por Deus, apaixonado por vidas, apaixonado por almas. Porque aí você vai trabalhando a luz. É mais fácil você trabalhar a luz na mente de uma pessoa que tem fogo no coração, do que você trabalhar fogo no coração de uma pessoa que tem muita luz na cabeça. Então, a palavra diz aqui que os apóstolos disseram: vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. E um dos princípios que marca, queridos, o livro de Atos dos Apóstolos é oração e palavra. Amém, amados? Oração e palavra, oração e palavra. Em todos os lugares que Paulo chegava, em todas as cidades, e onde ele entrava em todas as sinagogas, o que Paulo fazia? Ele ministrava a palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para trazer libertação na mente. Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ele ministrava a palavra, e à medida que ele ministrava a palavra, as pessoas iam sendo libertas no seu entendimento, porque a libertação vem através do conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amados? Agora, ouça bem, queridos, oração, vídeo de oração. Vamos lá para Atos, capítulo de número 2. Vamos discorrer aqui. Atos, capítulo 2, versos de número 41. Perdão, 42. Amém? 2:42 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo de número 3, verso de número 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Atos capítulo 4, versos de número 23 e 24. Uma vez soltos os discípulos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, ou seja, eles oraram, dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo quanto nele há. Atos capítulo de número 6, é o que nós lemos, né? Verso de número 4, os discípulos dizendo: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos lá, Atos capítulo de número 9, verso de número 11. Olha o que diz aí. Então o Senhor lhe ordenou: desponte, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Diga comigo, orando. Atos capítulo de número 10. Amém? Morava em, verso 1 e 2, morava em Cesareia um homem
de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e este fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, amém? Verso de número 9, do capítulo 10, olha só, vamos ler aqui o verso de número 4, de 10, de Atos. Cornélio, este fitando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Verso de número 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ou ao telhado, por volta da hora sexta, a fim de orar, meu irmão. Olha só, capítulo 12 de Atos, verso de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárceres, mas havia o que, irmão? Oração incessante a Deus por parte da igreja. Atos capítulo 13, verso de número 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, diga aleluia. Está vendo aí, meu irmão? Que você fala para o seu irmão: você precisa orar mais, meu irmão. Agora, olha aí, Atos capítulo de número 16. Eu acho isso daqui extraordinário. Verso de número 13. Amém? 16, 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Agora, presta atenção nesse detalhe. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Por que eles saíram da cidade e foram para junto do rio? Que a cidade, irmãos, tem hora que, muito trânsito, muito barulho. E eles saíram da cidade, eles saíram desse lugar de agitação. E eles foram para junto do rio. E eles procuraram um lugar de oração. Por quê? Porque eles foram para um lugar de solicitude, não de solidão. Solicitude, um lugar de meditação. Paulo, ele sabia dessa importância dele se retirar, dele se reguardar e ele ir para um lugar de oração. E foi aqui, em Filipe, Atos capítulo 16, que ele vai para esse lugar de oração e Deus abre o coração de Lídia, e Lídia se converte. Queridos, quem abre os corações é Deus, amém? Olha o texto, olha aí, vamos ver lá, verso 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham ido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, porém, lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo... Queridos, se você falar e Deus não abrir o coração das pessoas para que elas ouçam, compreendam e entendam, o milagre não acontece. Amém? Paulo falava e Deus trabalhava em cima daquilo que Paulo falava. Paulo falava e Deus abria o coração de Lídia. Eu sei que no momento em que estou falando aqui, vocês que estão debaixo do som da minha voz, o Espírito Santo está abrindo o coração, o Espírito Santo está abrindo a mente, o Espírito Santo está trazendo revelação, a palavra de Deus, ela está operando de forma eficaz no interior de vocês. Por quê? Porque a palavra, ela tem vida. Jesus, ele disse: a palavra que eu vos tenho dito, ela é espírito e vida. A palavra
palavra de Deus, ela é poderosa para operar de forma eficaz na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, para nos dar revelação, para gerar fé, para gerar ânimo. É a palavra. Enquanto Paulo falava a palavra, ele não falava e ele não jogava palavras ao vento. Paulo falava a palavra, e à medida que Paulo falava, Deus trabalhava em cima daquilo que Paulo falava, abrindo o coração de Lídia para que Lídia pudesse entender, crer e se converter. É por isso, queridos, que nós precisamos depender de uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus, enquanto pregamos, enquanto discipulamos, enquanto falamos. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, eles testemunharam, eles disseram: por acaso não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Jesus nos abria as Escrituras. À medida em que Jesus ia caminhando com eles e falando para eles de todas as coisas que dele estava escrito nas Escrituras, Deus ia aquecendo o coração dos discípulos e dando revelação para os discípulos por meio da palavra, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Atos capítulo de número 17, quando Paulo ele sai de Tessalônica e ele chega em Bereia. Olha que coisa extraordinária. Atos capítulo 17, verso de número 10. Olha que coisa extraordinária. Amém? E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, porque eles foram perseguidos lá em Tessalônica. E nós vimos que em Tessalônica, por 3 sábados, Paulo ele arrazoou, Paulo expôs as Escrituras e demonstrou e anunciou a respeito de Jesus. Então olha só, logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus, como era de costume de Paulo. Ora, estes de Bereia, os judeus de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Agora, olha para mim aqui, queridos. Olha só o que diz o texto. Esses judeus de Bereia, eles eram muito mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda avidez. Essa palavra avidez no grego significa fome, desejo, avidez, desejo ardente, fome. Paulo estava pregando e falando da palavra, e eles estavam recebendo com fome. E à medida em que eles estavam se alimentando e recebendo a palavra com muita avidez, com muito desejo, a palavra começou a operar de forma eficaz no coração deles. Amém? E aí diz, recebendo a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato como Paulo falava. Essa palavra examinar é o mesmo termo, denota o mesmo termo que um médico faz com o corpo humano em uma autópsia, né? Autópsia que fala? Autópsia, ele está examinando o corpo humano, e é isso que os crentes de Bereia faziam. Eles recebiam com avidez e eles examinavam para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. E aí no verso de número 12, olha o resultado. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos. Por quê, irmãos? Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Oração mais palavra é igual derramamento do Espírito, conversão, milagres, prodígios e maravilhas. Amém? Nós queremos vida,
nos nossos filhos espirituais, queremos vida na nossa célula, precisamos às vezes sair da cidade e procurar um lugar para oração, uma vida de intimidade. O que Jacó fez, queridos? A Bíblia diz que ele fez passar toda a casa dele o Val do Jaboque. Ele atravessou o Val do Jaboque e ele ficou a sós. E a Bíblia diz que ele lutou com o anjo, não foi isso? E ele lutou e disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoar. Ele perseverou. A Bíblia diz que a igreja, ela perseverava na oração. A oração, ela precisa ser algo que gera dentro de você, precisa ser um hábito. Você não deve orar. É muito bom, irmãos, nós fazemos campanha de 7 dias, de 15 dias, mas a oração tem que ser algo, um estilo de vida, tem que ser algo que faz parte de você, que em todo o tempo que Paulo disse, orai sem cessar. Queridos, cadeias vão ser quebradas, vidas vão ser libertas, através da oração e do poder da palavra, amém? A oração de Paulo à igreja de Efésios era: eu oro para que Deus ilumine os olhos do entendimento de vocês, para que vocês compreendam a esperança da vocação e a esperança da glória. Eu oro para que Deus ilumine os olhos, para que vocês vejam, para que vocês enxergam. Por quê? Porque o príncipe deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. O que nós precisamos, irmãos, é de revelação do evangelho. Precisamos de revelação da cruz, precisamos de revelação de Jesus, para que um avivamento extraordinário aconteça no nosso meio, na nossa célula, na nossa família e na nossa vida. Há poder na oração e no estudo da palavra. Você quer ser um pai autêntico, um pai espiritual fervoroso, que gera muitos filhos espirituais? Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, se dedique ao estudo da palavra, mergulhe na palavra de Deus. E aí, meu irmão, você vai ver a unção fluindo da sua vida. Quando você se sentar com os seus discípulos, o que você vai falar para ele é a palavra. Olha o sermão de Paulo, queridos, em Atos 13, do verso 16 ao 41, que sermão lindo e poderoso, de modo que quando ele termina de pregar o sermão dele, no verso 42, a Bíblia diz que a cidade toda se reuniu para ouvir Paulo. Meu Deus, irmãos, meu Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, querido, pastor, quando eu ouço dizer que quando Pedro pregou no Pentecoste, o coração do povo se compungiu e disseram: o que faremos para ser salvo? Eu falo: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Queridos, nós precisamos ser homens de oração, mulheres de oração e de palavra, de modo que quando pregarmos a palavra, o coração do povo se compungir. Como tem o sermão de Jonas Edvard, pastor Nilo, que pregou: pecadores nas mãos de um Deus irado. Eduardo, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Uma palavra carregada de poder, uma palavra carregada de unção. Foi o que aconteceu com Paulo. Queridos, o que atraiu toda aquela cidade para ouvir Paulo, e o que fez com que o chefe da sinagoga dissesse para Paulo: repete-nos essa palavra sábado que vem. E Paulo falou: rapaz, é comigo mesmo, é tudo que eu queria, era uma oportunidade. Queridos, um fogo ardia dentro do coração de Paulo, quando ele chega em Tessalônica. Durante 3 sábados, Paulo não conseguia ficar quieto, meu irmão. Ele tinha que falar das escrituras, porque ele ficou 3 anos lá na Arábia, depois que ele se converteu, se lembra? Processando a revelação do encontro que ele teve com Deus. Agora, muitos de nós, irmãos, não sabemos nem o que é isso. Não sabemos o que é passar tempo estudando as escrituras. E estudar nas escrituras todas as coisas que falam a respeito de Cristo, o Messias, e deixar aquilo gerar em nós uma unção, uma explosão, que você perde a fome na hora do almoço.
Você vai para a escola e você não consegue se concentrar na aula que o professor está dando, porque você quer Deus. Você quer Deus. Você quer Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui para São Paulo. Eu tinha uns 19 anos. E queridos, eu estava passando um período de tanta glória, de tanta unção, que eu estava fazendo administração em uma escola. E eu me lembro que eu pegava um ônibus lotado em São Paulo, e a unção, a presença de Deus era tão forte, aquele lotado, e gente com o braço levantado, e eu dentro do circular, e as lágrimas descendo, e a presença de Deus. E aí um reclamando, porque o prefeito não faz isso, o prefeito não coloca mais ônibus, e não sei o que, tem que trocar esse prefeito, e não sei o que. E eu me derramando no Espírito Santo, meu irmão, e eu só sentindo a presença de Deus, de modo que quando eu cheguei na escola e subi para a aula, o Espírito Santo começou a gerar em mim um gozo, uma alegria tão profunda, que eu falei, meu Deus, eu vou ter que descer lá embaixo. Eu me lembro que eu desci, era uma escola de 2 andares, eu desci, fui para a praça, me assentei ao pé de uma árvore, e o Espírito Santo, queridos, começou a gerar aquele gozo, e aquele quebrantamento veio na minha vida, e eu não queria saber mais de nada, eu queria saber de Deus, eu queria mergulhar nas Escrituras. E aí um dia eu estava orando, na laje de casa, dizendo, Deus me usa, e Deus falou assim, eu vou te usar, o seu lugar é lá em Espigão. E eu já estava em Espigão, tinha ido embora de Espigão. E aí Deus falou, volta. E aí eu liguei para minha irmã no outro dia e falei para ela, olha Patrícia, eu tenho que voltar para Espigão. Eu tinha saído de Espigão porque eu estava passando numa crise ministerial terrível. E ela falou, mas você vai viver do que lá? A igreja não tem condições de se sustentar, você tem que estudar e tal, não sei o quê. E o Espírito Santo falou para mim, cala, porque ela não vai entender o seu chamado, mas vai. E queridos, em plena convicção e certeza de fé, eu peguei minhas coisas, eu voltei para Espigão e comecei a fazer a obra. Isso tem muitos anos. Então, queridos, o que eu quero que nós possamos entender aqui nesta manhã, amados, que nós precisamos da unção. A Bíblia diz que a unção, ela quebra o jugo. Amém? A unção quebra o jugo. O derramamento do Espírito quebra o jugo. A Bíblia diz que vós tende a unção dos santos, e ela habita em vós, e ela é verdadeira e não falsa, e ela ensina-nos todas as coisas. A unção e o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser pais espirituais profundos no que diz respeito à oração e ao estudo da palavra. Se dedique, meu querido, ao estudo da palavra. Se dedique à oração, para que você seja um pai espiritual, que tenha relevância na vida dos seus discípulos, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Coloca aquela canção para nós, querido. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Coloca o seu coração diante de Deus. Quanto de Deus o seu coração tem fome? Quanto de Deus você deseja? Quanto tempo você passa com as Escrituras, com a palavra de Deus, se deleitando no Senhor? Se deleita no Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te guiar às águas de descanso. Deixa o Espírito Santo gerar fome, gerar sede no seu coração. Para que você possa mergulhar nas Escrituras, alimentar a sua fé, se deleitar no Senhor. Peça para o Senhor aquecer o seu coração. O seu coração está frio, como dos discípulos no caminho de Emaús.
Peça para Ele: Senhor, aquece meu coração. Você só vai conseguir aquecer o coração dos seus filhos espirituais se o seu coração estiver aquecido. Tua face queremos ver. O que você precisa é do Espírito Santo operando no seu interior. Queremos ter a tua face. É isso que você precisa. Ele precisa estar fervendo dentro de você. O seu coração precisa ferver com palavras boas. Você precisa ter o desejo de compartilhar com os seus filhos espirituais aquilo que o Espírito Santo tem te ensinado nas Escrituras. Nas Escrituras. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, meu Pai. E nós queremos pedir a Ti que o Senhor esteja aquecendo os nossos corações, que o Senhor esteja gerando dentro dos nossos corações, ó Pai, fome e sede da Tua palavra, que o Senhor possa nos levar, ó Deus, através do Seu Espírito, em águas profundas, para que nós possamos, ó Deus, estar mergulhando na Tua presença, para que possamos, ó Deus, ter o que transferir, para que nós possamos ter o que ensinar, ó Deus, para que nós possamos ter, ó Pai, o que passar para os nossos filhos espirituais, Senhor. Espírito Santo de Deus, aquece o nosso coração, jorra dentro de nós, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, aquela fonte, ó Deus, em nome de Jesus, que um rio de águas vivas possa fluir do interior de cada um de seus filhos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. É que nós lhe pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Que acende nossos corações. É que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Amém, queridos. Então, à noite, que horas começa o culto? Você procura trazer convidados, procura trazer o seu GS, porque nós estamos esperando hoje uma grande colheita de almas. O pastor Rodrigo tem uma palavra muito boa. Hoje isso vai ser um culto bem evangelístico. Nós estamos assim no meio dos nossos GS. Alguns GS já estão na... Baixa aí, filho. Alguns GS já estão na quinta semana, outros estão na quarta. Então, assim, já é o momento de nós já começarmos a nos preparar para a grande colheita que vai ter no final desse GS. Amém? Dá um abraço a 100 pessoas. Deus abençoe. Um bom almoço para vocês. Tá? Elcio, quero falar contigo, Elcio. Deus abençoe.